Você sabia que a tensão que vemos hoje entre Israel e Irã pode ter começado há mais de 2.500 anos, não em campos de batalha modernos, mas nas páginas das Escrituras Sagradas? Quando ligamos as notícias e vemos manchetes sobre confrontos no Oriente Médio, a pergunta que fica é: será que essa rivalidade é apenas política? Ou existe algo muito mais profundo, algo espiritual, algo que já estava escrito? A verdade é que a história entre esses dois povos é muito mais surpreendente do que você imagina, porque houve um tempo em que a Pérsia, o antigo Irã, foi instrumento de libertação para Israel, um tempo em que um rei persa foi chamado de ungido do Senhor, um tempo em que judeus serviram nas cortes persas e foram honrados por imperadores. Então, o que aconteceu? Como passamos da cooperação ao conflito e, mais importante, o que a Bíblia diz sobre o futuro dessas nações? Hoje você vai descobrir a origem real dessa relação, desde Gênesis até as visões proféticas de Daniel. Vamos caminhar pelas cortes de Susã, pelos decretos de Ciro o Grande, pelas visões apocalípticas que ainda ecoam em nossos dias. E no final deste vídeo, você vai entender uma verdade que muda tudo. Enquanto impérios sobem e caem, existe um reino que permanece para sempre. Então, se você quer entender não apenas a história, mas o plano eterno de Deus por trás dela, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e ative o sininho. E fique até o fim, porque a revelação final vai transformar sua maneira de ver o noticiário e sua fé. Para entendermos a relação entre Israel e Irã, precisamos voltar às origens. E essas origens estão registradas nas Escrituras com uma clareza impressionante. Israel nasce da promessa feita a Abraão. Em Gênesis 12, Deus chama Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Dessa promessa nasce Isaque, depois Jacó, renomeado Israel, e as 12 tribos que formariam o povo escolhido. Mas e a Pérsia? De onde vem esse império que viria a ser conhecido como Irã? A região da antiga Pérsia corresponde, em grande parte, ao território do atual Irã. E embora a Bíblia não detalhe a origem étnica dos persas, da mesma forma que faz com Israel, ela menciona povos ancestrais que habitavam aquelas terras. Estudiosos apontam que os medos e persas podem estar relacionados a descendentes de Jafé, filho de Noé, conforme a tabela das nações em Gênesis 10. O que sabemos com certeza é que a Pérsia aparece de forma marcante nas Escrituras, especialmente nos livros de Daniel, Ester, Esdras e Neemias. Esses textos mostram uma nação poderosa, organizada, com uma administração imperial que se estendia da Índia até a Etiópia. Há registros históricos e arqueológicos que confirmam a grandeza do Império Persa. O cilindro de Ciro, descoberto em 1879 nas ruínas da Babilônia, traz inscrições cuneiformes que narram a política de Ciro o Grande de permitir que povos exilados retornassem às suas terras. Segundo estudiosos, isso corrobora o relato bíblico de Esdras 1, onde Ciro decreta a reconstrução do Templo de Jerusalém. A arqueologia também nos presenteou com as ruínas de Persépolis, a magnífica capital cerimonial dos persas, e os restos da fortaleza de Susã, onde o livro de Ester se desenrola. Essas descobertas nos ajudam a visualizar o cenário onde Deus operou de forma soberana. É importante destacar: a Pérsia, que depois se tornou oficialmente Irã em 1935, tem uma história milenar. E dentro dessa história, houve capítulos de proximidade, respeito e até cooperação com o povo judeu. Então, a Bíblia não trata a Pérsia como uma nação inimiga em sua essência. Pelo contrário, ela mostra como Deus usou reis persas para cumprir seus propósitos eternos com Israel. Antes de mergulharmos mais fundo, deixe-me traçar o caminho que vamos percorrer juntos hoje. Isso vai te ajudar a acompanhar cada revelação e conectar os pontos.
Primeiro, vamos explorar a origem de Israel e da Pérsia nas Escrituras. Quem são esses povos à luz da palavra de Deus e da história? Segundo, vamos revisitar os encontros cruciais entre judeus e persas, especialmente nos tempos de Ciro o Grande, de Daniel, de Ester e dos profetas pós-exílio. Você vai ver como Deus orquestrou eventos aparentemente políticos para cumprir promessas espirituais. Terceiro, vamos examinar as profecias sobre essas nações, em especial as visões de Daniel, que descrevem impérios futuros e conflitos que ecoam até nossos dias. Vamos fazer isso com reverência e cuidado, sem forçar interpretações ou marcar datas. E, finalmente, vamos trazer tudo isso para hoje. O que a história entre Israel e Irã nos ensina sobre a soberania de Deus? Como devemos viver em meio a tensões globais? Onde colocamos nossa confiança quando os impérios tremem? Esse é o nosso roteiro. Então, respire fundo, abra seu coração e vamos juntos descobrir o plano eterno de Deus por trás da história humana. Feche os olhos por um instante e imagine comigo. É o início do século VI a.C. A Babilônia, o império que destruiu Jerusalém e levou os judeus cativos, acabou de cair. Uma nova potência surgiu no horizonte, a Pérsia. E no centro dessa transição de poder há um homem. Seu nome é Daniel. Ele não é mais o jovem que foi arrancado de Jerusalém décadas atrás. Agora, Daniel tem cabelos grisalhos. Suas mãos, que uma vez escreveram a interpretação do sonho de Nabucodonosor, ainda tremem ao tocar os pergaminhos sagrados da Torá. Ele viu reis subirem e caírem. Viu impérios rugirem como leões e desaparecerem como fumaça. Agora, Daniel serve sob Dário, o rei dos Medos e Persas. A fortaleza de Suzã ergue-se majestosa ao seu redor. Colunas altíssimas decoradas com figuras de leões alados, jardins suspensos perfumados com especiarias, salões onde ecoam línguas de 100 nações conquistadas. Daniel caminha até a janela. Do alto, ele vê o rio Ulai serpenteando pela planície. Ao longe, as montanhas da Pérsia cortam o horizonte como muralhas eternas, mas o coração de Daniel não está ali. Seu coração está em Jerusalém. A cidade destruída, o templo em ruínas, o povo disperso, e então ele se ajoelha. 3 vezes ao dia, como sempre fez, Daniel abre a janela que dá para o oeste, em direção a Jerusalém, e ora. Ele ora pelo cumprimento da promessa, ele ora pela restauração, ele ora porque mesmo aqui no palácio de um império gentil, ele sabe, Deus não abandonou seu povo. E é exatamente nesse momento, quando o cativo hebreu se ajoelha no coração do império pagão, que Deus começa a mover peças no tabuleiro da história. Porque Deus não precisa de um templo de pedra para operar. Ele não precisa de um trono judaico para reinar. Ele usa até os reis da Pérsia para cumprir seus planos, e Daniel, o profeta fiel, estava prestes a testemunhar o impossível. Agora, traga essa cena para o seu coração, para a sua vida. Quantas vezes você já se sentiu como Daniel, vivendo em um mundo que não é seu lar, cercado por poderes que você não controla, vendo notícias de conflitos, de tensões, de impérios modernos que disputam o domínio global? Talvez você olhe para o cenário político e se pergunte: Deus ainda está no controle? A história de Daniel e da Pérsia nos ensina algo fundamental. Deus opera tanto nos palácios quanto nas prisões. Ele move corações de imperadores e sussurra nos ouvidos de cativos. Ele transforma decretos humanos em cumprimento de profecias divinas. Quando Ciro subiu ao trono persa, ele não sabia que estava cumprindo Isaías 44:28, escrito mais de 100 anos antes. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Ciro, um rei pagão, foi chamado por Deus de meu ungido, em Isaías 45:1. Não porque ele conhecia o Senhor, mas porque Deus o usou para libertar o povo de Israel.
Então, aqui está a pergunta que ecoa através dos séculos até chegar a você hoje. Em meio às potências do mundo, sejam elas nações, corporações, líderes políticos ou sistemas que parecem invencíveis, onde está a sua confiança? Você está confiando nos impérios que mudam ou no Deus que permanece? Porque a verdade é esta: presidentes vêm e vão, impérios sobem e caem. Manchetes de hoje são história esquecida de amanhã. Mas o reino de Deus não tem fim. E essa é a esperança que Daniel carregou no exílio. É a mesma esperança que você pode carregar hoje. Agora, vamos olhar para os fatos históricos e arqueológicos que sustentam essa narrativa. E vamos fazer isso com o cuidado que o tema exige, porque a fé cristã não teme a investigação, mas também não depende apenas de artefatos. O cilindro de Ciro é talvez a evidência mais famosa. Trata-se de um cilindro de argila coberto de escrita cuneiforme, descoberto em 1879 nas ruínas da antiga Babilônia. Segundo a tradução de estudiosos, o texto descreve como Ciro, ao conquistar a Babilônia, permitiu que povos exilados retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos. Embora o cilindro não mencione Israel diretamente, muitos pesquisadores veem nele uma confirmação da política descrita em Esdras 1, onde Ciro decreta: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. As ruínas de Persépolis, a capital cerimonial dos persas, também nos dão uma janela para a grandeza daquele império. As escadarias monumentais, os relevos esculpidos mostrando delegações de povos tributários, as inscrições em 3 línguas, tudo isso confirma o alcance e a sofisticação do Império Persa. A fortaleza de Suzã, onde o livro de Ester se passa, foi escavada e revelou palácios, salões de audiência e artefatos que correspondem às descrições bíblicas. Há evidências que sugerem que Suzã foi de fato um centro administrativo importante durante o reinado de reis como Xerxes, Assuero e Dário. Registros persas e babilônicos também mencionam a política de Ciro de tolerar religiões locais e permitir a reconstrução de santuários. Uma abordagem política inteligente para manter a paz em um império vasto e multicultural. Mas aqui está o ponto. Essas evidências não provam a Bíblia no sentido de que a fé dependa delas. Elas simplesmente confirmam que o cenário descrito nas Escrituras é historicamente plausível e coerente. O que realmente importa é isto. Por séculos, judeus e persas conviveram em uma relação marcada por respeito mútuo, cooperação e, em momentos cruciais, por liberdade concedida e restauração permitida. Deus usou a Pérsia como instrumento de sua graça. E isso deve nos ensinar algo profundo sobre como Ele opera na história. Pare por um momento e respire fundo. Nós já percorremos um longo caminho nesta jornada. Vimos as origens de Israel e da Pérsia. Caminhamos pelos corredores da corte de Suzã ao lado de Daniel. Examinamos evidências históricas que confirmam o cenário bíblico. Mas agora, antes de avançarmos para as profecias, quero que você sinta o peso maravilhoso desta verdade. Deus move reinos e corações. Ele não apenas observa a história de longe, ele a conduz. Ele toca no ombro de reis e sussurra em seus ouvidos. Ele abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que nenhum homem pode abrir. Pense nisso. Ciro, um rei pagão, emitiu um decreto que permitiu a reconstrução do Templo de Jerusalém. Dário confirmou esse decreto mesmo sob pressão política. Artaxerxes enviou Esdras e Neemias com recursos e autoridade para restaurar a cidade. Por quê? Porque Deus tocou o coração deles. Esdras 1:1 diz claramente: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor predita por Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia.
Despertou o espírito. Que frase poderosa! Deus não precisa que os reis sejam crentes para usá-los. Ele não precisa que os impérios sejam santos para cumprir seus propósitos. Ele opera em meio ao caos, à política, à guerra e à paz. E tudo coopera para o cumprimento de suas promessas. Então, se você está preocupado com o estado do mundo hoje, se você olha para as tensões internacionais e sente medo, deixe essa verdade acalmar seu coração. O mesmo Deus que despertou o espírito de Ciro ainda reina sobre as nações. Ele não está surpreso. Ele não está preocupado. Ele não perdeu o controle. E o reino que ele está construindo não depende de eleições, tratados ou alianças humanas. Respire fundo. Deus está no trono. Agora, vamos olhar para as profecias e ver como essa soberania se desdobra até o fim dos tempos. Voltemos a Daniel, mas agora em um momento diferente. É noite. A fortaleza está silenciosa. Daniel está sozinho em seus aposentos, cercado por manuscritos e pergaminhos. Ele acabou de completar 21 dias de jejum e oração. E então, acontece. Uma presença, uma luz, uma voz que ecoa não nos ouvidos, mas no espírito. Daniel levanta os olhos e vê um ser glorioso, vestido de linho, com uma cinta de ouro ao redor da cintura, rosto como relâmpago, olhos como tochas de fogo. É um mensageiro celestial, vindo diretamente da presença de Deus. E a mensagem que ele traz é perturbadora e reveladora. Daniel, diz o anjo, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. E então, Daniel recebe visões. Visões de impérios que virão depois da Pérsia, de reis do norte e reis do sul. De guerras, de alianças, de traições, de tempos de angústia como nunca houve, mas também de esperança. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Daniel 12:1. Daniel vê o fim da história humana. Vê o tempo em que o Antigo dos Dias se assentará no trono e todos os reinos da terra serão submetidos ao reino eterno de Deus. Mas ele também vê algo perturbador. Conflitos que envolvem as nações ao redor de Israel. Alianças que se formam e se desfazem. Impérios que se levantam contra o povo de Deus. E aqui está o que precisamos entender com cuidado e reverência. As profecias de Daniel descrevem um padrão, um ciclo histórico onde impérios sobem, dominam e caem, onde há tensão entre o povo de Deus e as nações ao redor, onde parece que o mal prevalecerá, mas onde, no fim, Deus estabelece seu reino. Muitos estudiosos bíblicos veem na relação moderna entre Israel e Irã ecos desses padrões proféticos. Mas devemos ter muito cuidado aqui. A Bíblia não nos dá um cronograma detalhado dos eventos finais. Ela não nomeia líderes contemporâneos como cumprimento direto de profecias. Jesus mesmo disse em Atos 1:7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que as profecias nos dão é direção, não data. Elas nos mostram o caráter dos tempos finais, não o calendário. Então, sim, a tensão atual entre Israel e Irã pode ter significado profético. Pode ser parte de um desdobramento maior. Mas o que importa não é nossa capacidade de prever o futuro, é nossa disposição de viver fielmente no presente. Porque a mensagem central de Daniel não é decifre os códigos, é permaneça fiel. Daniel não sabia exatamente como ou quando tudo se cumpriria, mas ele confiou, ele orou, ele permaneceu fiel até o fim. E a última palavra das visões de Daniel é esta: tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e estarás na tua herança ao fim dos dias. Daniel 12, 4, 10, 13.
O domínio final não pertence à Pérsia, não pertence a Israel como nação política, não pertence a nenhum império humano. O domínio final pertence ao reino de Deus, e ele está chegando. Então, agora chegamos ao coração de tudo. A história entre Israel e Irã, entre o povo de Deus e os impérios do mundo, nos coloca diante de uma escolha. Em qual reino você está vivendo? Porque existem dois reinos operando neste momento. Há o reino dos homens, com seus tratados e guerras, suas alianças e ameaças, suas subidas e quedas. E há o reino de Deus, eterno, inabalável, que avança silenciosamente, mas irresistivelmente, em direção ao seu cumprimento final. Todo dia, você precisa escolher. Você vai colocar sua confiança nos poderes deste mundo ou no governo soberano do Eterno? Você vai viver com medo das manchetes ou com fé nas promessas? Você vai se desesperar com as tensões globais? Ou vai se ajoelhar como Daniel, olhando em direção a Jerusalém celestial, orando, venha o teu reino? Daniel viveu em um império que não era seu lar, mas ele nunca deixou que o império definisse sua identidade. Ele era, acima de tudo, um servo do Deus Altíssimo. Ester viveu em um palácio persa, mas quando chegou a hora de escolher entre segurança pessoal e o propósito de Deus, ela disse, se perecer, pereci. Esdras e Neemias reconstruíram muros e templos. Mas o que eles realmente estavam reconstruindo era a identidade espiritual de um povo. E hoje, o chamado é o mesmo. Não importa onde você vive, não importa qual governo está no poder, não importa quais tensões dominam as manchetes. O que importa é isto. Você está vivendo como cidadão do reino eterno. Então, faça uma pausa agora, respire fundo e ore comigo. Senhor, eu reconheço que os reinos deste mundo são passageiros, mas o teu reino é eterno. Eu escolho colocar minha confiança em ti, não nos poderes humanos, não nas alianças políticas, não nos impérios que parecem invencíveis. Em meio às tempestades da história, eu me ancoro em ti, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita, e que eu viva hoje como cidadão da tua eternidade. Em nome de Jesus, amém. As nações mudam. Os impérios caem, as manchetes de hoje são esquecidas amanhã, mas o Senhor reina, e seu reino não terá fim. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa âncora, essa é a verdade que atravessa milênios, de Daniel até você. E então, chegamos ao fim desta jornada incrível. Nós viajamos desde as origens de Israel e da Pérsia. Caminhamos pelos salões de Suzã com Daniel. Vimos como Deus usou reis pagãos para libertar seu povo. Examinamos evidências históricas que confirmam o cenário bíblico. Exploramos as profecias com reverência e cuidado e aplicamos tudo isso à nossa vida hoje. Então, o que aprendemos? Primeiro, a história entre Israel e Irã não começou com política moderna. Ela tem raízes profundas nas Escrituras e há capítulos surpreendentes de cooperação e respeito. Segundo, Deus opera através de todas as nações, até as que não o conhecem, para cumprir seus propósitos eternos. Terceiro, as profecias nos mostram que haverá tensão até o fim dos tempos, mas o domínio final pertence ao reino de Deus. E, finalmente, enquanto impérios sobem e caem, nossa confiança deve estar ancorada no Deus que permanece para sempre. O plano ainda está em movimento. A história ainda está se desenrolando. E você tem um papel nela, não como espectador, mas como cidadão do reino eterno. Agora, antes de você ir, eu tenho uma palavra secreta para você. Essa palavra resume tudo o que vimos hoje. E a palavra é soberania. Soberania de Deus sobre as nações. Soberania sobre a história. Soberania sobre seu futuro e o meu. Então, digite soberania nos comentários agora. Quero ver quem assistiu até o fim e realmente captou o coração desta mensagem. E se este vídeo tocou você, se ele trouxe clareza, esperança ou renovação da fé, clique no botão de curtir.
Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho, porque temos muito mais a explorar juntos. E aqui vai um teaser. No próximo episódio, vamos mergulhar em outra profecia antiga sobre o Oriente Médio que está ganhando novos contornos diante dos nossos olhos. Você não vai querer perder. Até lá, lembre-se, as nações mudam, mas o Senhor reina. Fique em paz, fique firme, e que a soberania de Deus seja a âncora da sua alma. Até breve.